Exato. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, entendendo um pouquinho sobre os últimos momentos da vida de Paulo. Os últimos dias, ou talvez as últimas horas da vida de Paulo, entender como lidar em meio ao sofrimento. Que lições que a gente tira diante de circunstâncias tão adversas. Quando as coisas fogem ao nosso controle, quando nós somos ameaçados, quando a situação ela vem realmente para tirar a nossa paz, talvez até para roubar a nossa alegria, o apóstolo Paulo nos dá algumas lições muito importantes. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 12, e para você que está em casa, eu vou ficar pequenininho agora, e agora você vai acompanhar as duas telas aí com os slides e a projeção. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 6 até o verso 12, diz assim, só para ilustração, até por efeito de curiosidade, a segunda carta de Paulo a Timóteo retrata os últimos momentos de Paulo aqui na Terra. Os últimos momentos, as últimas palavras, a última experiência de Paulo aqui é relatada na segunda carta a Timóteo. E agora a gente vai ler o capítulo 1. A partir do verso 6 diz assim: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou como uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Jesus. Carta é uma carta. Paulo estava escrevendo uma carta a Timóteo. Timóteo era o seu pupilo, era o seu discípulo. Paulo estava sabendo que estava prestes a morrer, prestes a ser decapitado, ele estava prestes a ser executado por amor a Cristo. Ele então escreve uma carta de encorajamento a Timóteo, diante de todas as circunstâncias, diante dessa perseguição, diante da dificuldade, da crise. Paulo então chama Timóteo e faz uma carta escrevendo para que ele não perca a sua fé, para que ele ficasse encorajado, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, para que ele não desistisse diante daquela adversidade que Paulo estava sofrendo. Era muito comum que Timóteo se acovardasse diante daquele cenário, vendo o seu grande líder, a sua grande referência, à beira da morte, prestes a ser executado. Então, Paulo, numa lição de maturidade, ele escreve essa carta a Timóteo, visando encorajá-lo, para que ele não perdesse o ânimo diante daquela crise que ele estava vivendo. Vamos para o cenário para a gente entender direitinho. Isso aconteceu por volta do ano 64 depois de Cristo. Cristo já tinha morrido, estava acontecendo um grande rebuliço em Roma. Roma era o grande centro do mundo. E em Roma, os cristãos estavam se proliferando, se multiplicando de uma forma absurda. Nero era o governador de Nero, ele era louco mesmo. Ele era um cara excêntrico. Ele era um cara que promovia orgias, que promovia grandes coisas ridículas. E por causa disso, ele já não tinha mais o apoio de alguns intelectuais, de algumas lideranças. A governabilidade de Nero estava algo quase que insustentável. Isso a história vai relatar. E os cristãos que se multiplicavam,
A cada dia que passava, por causa da promiscuidade e do mau exemplo do seu líder, os cristãos não conseguiam identificar Nero como alguém digno de reverência. Porque os imperadores naquela época, eles arrogavam para si muito mais do que uma simples reverência ou obediência. Aqueles homens, aqueles líderes, os imperadores, eles arrogavam para si quase o direito de serem venerados como deuses. E os cristãos não se submetiam a isso. Como venerar um camarada tão errado como esse tal de Nero? Então, o que Nero, louco, fez? Nero tacou fogo em Roma. Nero incendiou a própria cidade. Ele ordenou os seus soldados a espalharem fogo e destruírem a cidade. Só que o seguinte, dos 14 bairros de Roma, Nero tacou fogo em 10, deixando intactos ou com menos destruição aqueles bairros que eram de predominância de judeus e de cristãos. Então o que Nero fez? De propósito, tacou fogo em Roma e deixou alguns bairros que tinham cristãos e judeus. Por quê? Quando as pessoas chegaram, quem tacou fogo? A culpa foi de quem? A culpa foi dos cristãos. Dizem então os historiadores que Nero foi para a janela do seu palácio, vendo Roma pegar fogo, pegou a sua harpa e começou a recitar alguns poemas. Louco, tirano, vendo a cidade pegando fogo, sabendo que o seu plano ardil estava prestes a se consumar, que era culpar os cristãos. A partir desse incêndio, houve uma grande revolução em Roma. Os sobreviventes quiseram, então, de uma forma implacável, caçar os cristãos, porque eles eram os culpados do incêndio em Roma. Foi algo tão terrível que, nesse tempo, os cristãos eles eram amarrados, alguns eram envolvidos em peles de animais e eram atacados por cachorros selvagens, outros eram colocados em arenas e ali eram comidos por bichos e numa forma de entretenimento mesmo, a população aplaudindo os leões comendo os cristãos. Muitos cristãos eram amarrados em pontos estratégicos da cidade e tacavam fogo nesses cristãos que serviam como tochas humanas para iluminar a cidade. A iluminação pública era feita com os cristãos pegando fogo, porque Nero, nessa perseguição implacável, queria destruir todos os cristãos. Quem era o líder dos cristãos nessa época? O apóstolo Paulo. Paulo foi então preso e Paulo foi levado para a masmorra. E aí vamos lá. No corredor da morte, Paulo sabia que dessa vez ele não ia escapar. Você vai ver no capítulo 4 que ele vai dizer que ele vê que a vida dele está sendo largada ou esvaziada como se fosse uma bebida jogada fora. Ele está vendo que a sua vida está indo embora e ele sabe, pressente, que ali são os seus últimos dias de vida. Sabendo disso, ele faz o seguinte: eu preciso fazer sucessor. A mensagem não pode se apagar. A história não pode parar aqui. Eu vejo em Timóteo a minha sucessão. Então ele chama ele e fala assim: Timóteo, acenda essa chama no seu coração. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de coragem, de amor e de moderação. Timóteo, que você possa prosseguir com a mensagem daquela que eu te ensinei. Então ele chama Timóteo para que Timóteo não perca a pilha, não perca o ânimo ao ver o seu mestre à beira da morte. E olha só o que Paulo diz: por essa causa eu também sofro, mas eu não tenho vergonha, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Jesus. Se fosse eu ou você na mesma situação, o que a gente ia dizer? Qual seria a nossa reação? Quais seriam as nossas palavras? E as nossas palavras para Deus? Indignado? Murmurar? Reclamar? Paulo está dizendo: eu sei quem eu creio. E a gente vai ver aqui algumas lições que Paulo tem a nos ensinar. Mas por que Paulo passou pelo sofrimento com tanta paz? O que Paulo tinha que dava a ele essa tranquilidade, sabendo que em alguns instantes
ele seria executado. O que Paulo tinha que nós precisamos também ter para lidar com o sofrimento? Ainda não seremos executados, mas tem irmãos nossos que são executados hoje ao redor do mundo. Muitas pessoas hoje lidando com o sofrimento, a gente não sabe como lidar e muitas vezes abrimos mão da nossa fé por causa da adversidade. Mas olha só qual era o segredo de Paulo. O segredo de Paulo era crer. A chave para não desanimar em meio ao sofrimento é crer. Eu sei em quem eu tenho crido. Crer faz toda a diferença no meio da adversidade. O fato de eu crer ou não vai ser determinante para eu desistir ou prosseguir. Ou eu continuo, persevero, prossigo, porque eu sei em quem eu tenho crido, ou então eu abandono esse em que eu achava que cria, porque eu não vou suportar a adversidade. Crer faz toda a diferença. E Jeremias diz isso. Olha só essa citação. Jeremias capítulo 17, versículo 5 até 8. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto. Não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como árvore plantada junto às águas, estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. O homem que confia no Senhor, em qualquer circunstância, dias bons e maus, crises ou fora de crises, o homem que teme ao Senhor confia, frutifica e permanece, porque confia no Senhor. Glória a Jesus. Como está o teu nível de confiança? Como está o teu nível de fé? Será que de fato você crê? Eu creio que pregar é mole. Você treina um discurso e prega. Você treina algumas palavras e prega. Mas quando a adversidade chega na nossa casa, é muito difícil acreditar naquilo que a gente mesmo prega. Porque quando a gente vê alguém na dificuldade, a gente fala: que isso, ânimo. Deus é contigo. Força, meu irmão. Deus é poderoso, vou orar por você. A gente faz isso. Mas e quando é na nossa casa? Quando a crise chega perto da gente, será que a gente tem o mesmo ânimo? Ou a nossa tendência é recuar? A diferença está em quem eu tenho crido. Será que eu creio de verdade ou não? E aí aqui a gente vai ver algumas dicas. Como crer? Como atingir esse patamar de confiança? Como chegar ao conhecimento tal para bater no peito e dizer, independente da situação, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Aleluia, glória a Jesus. Vamos lá? Como crer? Primeira coisa, não dá para crer em quem eu não conheço. Para crer eu preciso conhecer. Eu posso crer através do conhecimento. Paulo sabia em quem ele cria. Paulo conhecia a Deus. E nós conhecemos Deus através da sua palavra. Conhecemos Deus através da oração. Porque a oração é um engano. Muitas vezes nós usamos a oração como uma ferramenta de pedidos. A oração é como se fosse uma lista de pedido do Papai Noel. Faz aí sua lista de pedido de presente no Natal. Se você se comportar, você vai receber. Mais ou menos isso. A gente tem uma tendência a confundir o nosso Deus com o Papai Noel. E a gente usa a mesma prática para um, usa para o outro. E Deus é totalmente diferente. Mas muitas vezes usamos a oração para isso. Mas oração é conversa. Oração é intimidade. E quanto é a construção de uma intimidade. E quanto mais eu falo com Deus, mais eu oro a Deus. Não é que as coisas acontecem porque eu tanto peço. É porque de tanto falar com Ele, eu me pareço tanto com Ele, que tudo que eu pedir vai estar de acordo com a vontade dEle. Então, não é que Ele faz o que eu quero. É porque de tanto conversar com Ele, eu me pareço tanto com Ele, que é o que eu quero, é o que Ele quer. A minha vontade é a vontade dEle. E há uma confluência de vontades. E aí eu e Ele somos tão parecidos.
O próprio Paulo diz isso aos Gálatas. Agora não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Ou seja, a figura de Paulo, ele olha para si e vê Cristo nas suas atitudes, ao ponto de dizer para os seus discípulos, dizendo assim, olha, vocês estão com dificuldade para entender como se deve proceder, como que Cristo age, como que Cristo fala, como que Cristo se comporta? Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Me copia, olha para mim, como que eu falo, como que eu faço, como que eu ajo, como que eu ando. Cristo se confundia com a própria figura de Paulo, porque Paulo conhecia a Deus. Paulo sabia quem Deus era porque ele tinha intimidade com ele. E aí o que diz Oséias capítulo 4, versículo 6, o povo foi destruído porque falta conhecimento. O povo não conhece Deus. As pessoas, como eu disse, acham que Deus é Papai Noel. E outros já acham que Deus é um homem muito mau. É um tirano, é um velho barbudo na cadeira de balanço com um cajado na mão e com um raio na outra, que se tu der mole, ele vai te jogar o raio em você. Deus é um homem mau. Para outros, Deus é um bonachão, bobão. Deus é perfeito, maravilhoso, digno de temor, de glória e de honra. A Ele toda a glória para todo sempre. Ele é Deus. Mas quando eu não o conheço, eu pereço. Diante das crises, diante da adversidade, diante da doença, diante da escassez, eu pereço por quê? Eu não conheço. Agora, se eu sou como Paulo, se eu conheço Deus, eu estou na crise, estou na adversidade, estou na dificuldade, eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso, e Ele é maior do que tudo e que todos. Aleluia! Vamos para o Davi. Davi sabia quem ele queria. Ele viu os gigantes, todo mundo comendo, todo mundo escondido. O que ele fez? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou arrebentar esse cara. Qual é a recompensa? Qual é a recompensa? Não tem dúvida. Eu sei que eu vou ganhar. Em momento algum, Davi teve dúvida. Em momento algum, Davi recalcitrou, ou teve dúvida, ou titubeou diante do gigante. A Bíblia vai dizer com riqueza de detalhe que ele correu em direção ao gigante para atacar funda na cabeça do cara. Ele tinha certeza, vou arrebentar esse cara, vou arrebentar ele, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, que eu conheço. Diante das crises, se você conhecer Deus, você vai ter paz, você vai ter certeza, você vai ter a tranquilidade em saber quem Ele é, quem você é para Ele, qual é o propósito de Deus para a tua vida e para a nossa vida. Conhecer a Deus faz toda a diferença. E através do conhecimento, eu sei quem Ele é. Quando eu sei, não tem como não crer. Não tem como não confiar. Porque se eu conheço Deus, eu creio e eu confio. Muitos podem dizer, com Moisés, por exemplo, provavelmente você conhece essa história, deveria saber. Moisés conduziu o povo do Egito em direção à terra prometida, mas Moisés não entrou na terra. Moisés, quando estava prestes a entrar, ele falou, eu não vou entrar com vocês, acabou a minha missão aqui. Ele queria entrar, mas Deus não deixou ele entrar. Por quê? Porque Moisés teve uma hora que ele deveria falar a rocha para sair água da rocha, e Moisés feriu a rocha, Moisés bateu na rocha. Deus falou para ele assim, Moisés, eu não mandei você falar? Ah, mas da outra vez você mandou ferir. Não, mas agora eu mandei você falar. Por causa disso você não vai entrar. Aos nossos olhos, parece que é algo muito duro. Pô, Deus não deixou o cara entrar na terra só por causa disso. Mas ninguém conhecia tanto Deus como Moisés. Moisés não poderia duvidar de uma ordem do Senhor. Quanto mais me é dado, mais me é cobrado. E quanto mais eu conheço, menor é a minha chance de duvidar. Se eu conheço Deus, eu creio. Eu sei em quem eu creio. Então eu fico tranquilo, eu fico de boa. Lembro nos piores dias da minha vida, momento que eu estava sendo diante de uma incerteza da minha doença, os médicos não sabiam direito o que eu tinha. Eu fui tomado de uma paz assim extraordinária, e eu não tenho palavras para descrever.
E as pessoas que iam me visitar, algumas até falavam, mas como que você está assim? Eu falei, cara, eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. Se Ele quiser me curar, Ele me cura. Se não quiser, Ele vai cuidar da minha família, porque eu sei para onde eu vou. E aí, quando você conhece Deus, qualquer circunstância, você aceita. Porque você sabe que a tua vida não está jogada. Porque nosso Deus está no controle de todas as coisas. Então, primeiro eu conheço Deus através do conhecimento. Como é que eu creio em Deus? Através do conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais eu creio nele. Então, leia a Bíblia, conheça as Escrituras, converse com Ele. É importante conhecer a Deus. Como que eu conheço? Como que eu creio? Eu creio através das experiências que eu passo com Deus. E muitas vezes essas experiências são sinônimos de sofrimento. E o crente que teme ao Senhor, muitas vezes questiona, mas eu estou na presença do Senhor, estou em obediência, por que tudo isso está acontecendo comigo? São experiências que Deus está te conduzindo por um caminho onde Ele quer se revelar a você. Ele se revela a nós também nas crises. Olha só onde Paulo teve experiências, por isso ele cria. Olha aqui, Atos 14, do 8 ao 10, ele curou um aleijado. Atos 14, 3, Paulo e Barnabé impunham, faltou um M aqui, as mãos e faziam sinais e maravilhas. Atos 16 vai dizer que Paulo expulsou o demônio de uma mulher. Ainda em Atos 16, ele louvou o Senhor na cadeia juntamente com Silas. E ele viu que a cadeia caiu simplesmente com o poder do louvor. Atos 19, 11 e 12, enfermos eram curados e demônios eram expulsos apenas com o lenço que Paulo usava. Em Atos 20, um jovem caiu da janela que Paulo estava pregando, o camarada estava com sono, caiu lá e morreu. Paulo desceu, ressuscitou o cara. Experiências que Paulo tinha com Deus. As experiências que você vai ter com Deus, elas são fundamentais para que você tenha o conhecimento do próprio Deus. Porque a cada dia que eu passo por adversidade e venço, na próxima eu olho para trás e eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu olho para trás e vejo o mesmo Deus que me deu é o Deus que vai me dar. O mesmo Deus que me ouviu é o Deus que me ouvirá. O mesmo Deus que me livrou é aquele que é poderoso para me livrar novamente. Então as minhas experiências me enchem de esperança, como diz Paulo aos Romanos capítulo 5. Porque a experiência das provações, das adversidades, resultam em esperança, porque eu creio naquele que fez e pode fazer de novo na minha vida. Hoje nós vemos aqui pessoas bonitas, bem vestidas, fortes, alimentadas. Lembra da infância de vocês? Quantos no sertão passavam fome? Quantos tiveram uma infância em que tinham que dividir um ovo para a família toda? Sandália para calçar? Isso era coisa de rico. Não era para você. Hoje, tem celular, tem televisão bacana de plasma, LCD, de LED. Por quê? Porque o Senhor cuidou de você até hoje. Quem te tirou de lá e te trouxe até aqui é o mesmo que continuará contigo, te conduzindo por lugares ainda mais altos. Mas as experiências que nós passamos são fundamentais para produzir experiência e esperança. Então, a cada dia que eu passo por adversidade, uma coisa é passar por adversidade fora da presença do Senhor. Meu irmão, tu está passando por luta em pecado, meu amigo, azar é o teu. Meu amigo, problemão, hein? Tá ruim para tu. Agora, na presença do Senhor, em obediência, sofrimento. É bênção, porque o Senhor está nos preparando conosco, não nos abandona e nos conduzirá a um lugar de glória, porque nós precisamos passar por experiências. Quando temos experiências, nós cremos. Outra maneira, como crer? Através do testemunho. Por isso o testemunho é fundamental, porque aquilo que aconteceu comigo e que o Deus que fez em minha vida, muitas pessoas estão passando pelo mesmo problema, talvez que eu passei. E o meu testemunho é fundamental para alimentar a fé daquelas pessoas. Por isso que é importante contar.
É importante dizer, é importante falar aquilo que Deus faz, porque muitas pessoas que estão em crise, passando por dificuldade, com a fé abalada, quando olham para você, veem, opa, pode acontecer comigo também. Quer ver que coisa linda? Ministério de homens aqui louvando ao Senhor. Um monte de camarada aqui, louvando. Quantas mulheres com seus maridos bêbados, com seus maridos cheios de problema, com seus maridos promíscuos, prostitutos, que têm vida fora. Mulher olha aqui o marido ali, aí vê quem ele era. Olha de repente para o irmão Giovanni e vê assim, eu lembro desse baixinho, rapaz. Ele aprontava, ele agora está aqui. Olha o que Jesus fez na vida dele. Aí o outro sente esperança. Deus pode fazer com meu pai também. Deus pode fazer com meu marido também. O mesmo Deus que fez com ele, que era um caso perdido, pode fazer comigo também. Então, o testemunho faz com que a nossa fé é aumentada e a gente passe a crer. Lembra de Naamã? Naamã, ele era um general do exército da Síria, um homem que estava leproso, a lepra não tinha cura naquela época, era uma doença que ia levá-lo à morte. Ele tinha empregada dentro de casa, que a empregada falou assim, olha, na minha terra tem um Deus que tem poder para curar. O testemunho de uma escrava. O que ele fez? Opa! Eu vou lá para a terra dessa mulher, porque eu sei que lá tem um Deus que pode me curar. O testemunho é fundamental. Então, por isso que você tem que pregar, por isso você tem que contar. Muitos dizem, eu não sei pregar, eu não sei falar. Começa contando o que Jesus fez na tua vida, quem você era e o que você é, os milagres, as provisões, aquelas intercorrências sobrenaturais que Deus trouxe sobre a sua vida, precisam ser contadas. Deus fez para que você conte, para que haja publicidade para o reino e que outras pessoas sejam impactadas pela sua fé e a fé delas também seja aumentada. Então eu creio quando eu ouço um testemunho e quando eu conto um testemunho, outras pessoas também passam a crer. E aí eu te pergunto, você crê? Mas você crê mesmo? Você crê em todo o tempo? Até nas crises? Que Deus está com você? Ou Ele te abandonou? Ele me deixou. Deus não me ama mais. Ele está de mal comigo, ele não me ouve mais. E muitas vezes nós somos tão mimados e a gente acaba falando esse tipo de discurso. A Bíblia vai dizer que nada nos separa do amor de Deus. E a gente vai ver aqui, olha, quem é esse Deus que a gente precisa crer? Quem é Deus? E eu tenho que dizer em todo o tempo que eu sei em quem eu tenho crido, porque eu creio naquele que é, primeiro, soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Há momentos em que parece que as coisas fogem ao controle, porque fugiu do nosso controle, fugiu da nossa capacidade de gerenciamento. Eu não sei o que fazer, eu não sei mais a quem recorrer, eu não sei mais de nada, a minha vida está um caos. Calma, Deus está no controle de todas as coisas. Ele continua sendo Deus, Ele continua no trono. Você não entende, mas Ele sabe. Eu não compreendo, mas um dia você vai saber. Hoje está tudo embolado, está tudo embaralhado, mas calma. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo estava no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da crise. E aí você diz, mas como? Paulo falou isso tudo e Paulo foi decapitado no momento seguinte. Mas se Paulo não tivesse passado pelo que passou, a gente não estaria falando dele hoje. Quantas pessoas, milhões de pessoas foram impactadas com essas últimas palavras de Paulo. Paulo deu a vida, mas quantas vidas foram salvas pela vida de Paulo? Há um propósito. Deus está no controle. Tudo que acontece na nossa vida, Deus está no controle de todas as coisas. Se a tua vida é dele, Deus está no controle de todas as coisas. Olha o que diz o Salmo 139. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Tudo, simplesmente tudo, é dele. Ele está no controle de tudo. Mas o governador, mas o presidente. E daí ele acha que manda. Se ele respira é porque Deus permite. Se ele se alimenta é porque Deus permite que venha chuva sobre ele. Olha só como tudo está na mão do Senhor.
O homem acha que manda, o homem acha que tem poder. Se ele quiser, ele me leva. Basta me segurar minha respiração por alguns segundos. E por muito menos. Ontem, então, passei um susto, misericórdia, quase que eu ia morrendo. De susto. Como que eu sou frágil, velho? Machão, bobão. Qualquer coisinha pode me levar. Então, uma coisa é certa. Eu tenho que crer naquele que é soberano. Então, diante da circunstância, está tudo bagunçado. Eu sei em quem tenho crido. Eu não tenho controle. Eu não sei de nada. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu sei que Ele é soberano e governa sobre todas as coisas. Aleluia. Segunda coisa, só 3, tá? Eu creio naquele que é todo-poderoso. Mas todo-poderoso é todo-poderoso mesmo. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Deus tem poder sobre a morte, sobre o inferno, sobre a doença, sobre a adversidade, sobre qualquer coisa. Ele é o Todo-Poderoso. A gente não leu aqui no Salmo 103 que Ele é o rei, mas Ele não é um rei que só fica observando, não. Ele é um rei dominador sobre todas as coisas. Ele tem poder, com uma bata, Ele vive, Ele é Deus. Ele é Senhor, o Todo-Poderoso Deus. E no meio das crises a gente esquece disso. Ele fez o sol parar. Ele fez o mar se abrir. Ele fez mortos ressuscitarem. Fez paralíticos andarem. Cegos enxergarem. Mortos reviverem. Mudou a minha vida. Ele é o Todo-Poderoso Deus. No meio da crise, olha para dentro e diga: eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é todo-poderoso se Ele quiser. Porque Ele é o soberano. Ele pode. Ele é o poderoso para fazer coisas extraordinárias. Aleluia, glória a Deus. E terceiro, eu creio naquele que está no controle, tem todo o poder e que me ama. O amor de Deus é determinante nisso tudo. É a fiança, é o que garante, é o que assegura que a sua soberania e o seu poder estarão trabalhando em favor de minha vida. Deus trabalha por aqueles que o buscam, que esperam nele. A palavra me assegura isso, que Ele é um Deus que faz por aqueles que o amam, porque Ele me ama. Ele diz em Provérbios: eu amo os que me amam. E amar a Deus significa se submeter à sua vontade, à obediência aos seus princípios. E quando eu faço isso, o amor de Deus está sobre a minha vida. Nada nos separa do amor de Deus. Olha o que João 15:13 vai tentar mensurar um pouquinho. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus próprios amigos. Ele me ama tanto. Você duvidaria do amor de alguém que desse a sua vida por sua causa? Se um ladrão chegasse na sua casa para te assaltar, com a arma apontasse para a cabeça, para a tua cabeça, aí alguém, na hora que o cara tirasse, entrasse na tua frente para tomar o tiro em seu lugar, você ia ficar mal, você ia ficar com a consciência pesada, mas você duvidaria do amor desse cara? Não, esse cara me ama demais. Ele deu a sua vida por mim. É a maior prova de amor, é entregar-se em favor de outro. Ele fez isso por nós. Não duvide do amor de Deus. E quem ama, cuida. Quem ama, provê. Quem ama, protege. Quem ama, corrige. Quem ama, livra. Quem ama, abençoa. No meio da crise, da adversidade, lembre-se: eu sei em quem eu tenho crido. Todos me abandonaram, todos me deixaram na mão, mas Ele continua me amando. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho, Ele nunca se esquecerá de mim. Ele é o Deus que sempre estará comigo. Ele prometeu todos os dias da minha vida, Ele nunca vai me deixar. Ele me ama, me amou e me amará para todo sempre. Aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele me ama. Glória a Jesus. Vamos para a vida de Paulo. No final da vida, Paulo enfrentou solidão. Ele estava só nessa prisão. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo, você vai ver Paulo meio que se lamentando. Eu estou sozinho, os caras me abandonaram. Meus amigos me deixaram, eu estou aqui só. Abandono, ingratidão, perseguição, privações. Mas olha aqui, 2 Timóteo 4,17.
O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Abandonado por todo mundo, mas cuidado pelo Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido, porque ainda que todos me deixem, Ele nunca me deixará. Eu sei em quem eu tenho crido, porque por mais que todos sejam ingratos e virem as costas para mim, eu sei que Ele sempre me recolherá. Então eu sei em quem tenho crido, por isso no meio das crises eu tenho paz, porque eu sei que Ele está comigo em todo o tempo, aleluia, glória a Jesus. E olha só, porque ele sabia em quem ele cria, Paulo até no meio da morte, perto de chegar à morte, ele não perdeu a esperança, porque ele sabia para onde ele iria. Eu sei em quem tenho crido, porque o que eu creio me prometeu que me recompensaria, que teria vida eterna, que tem uma eternidade ao seu lado, que isso aqui é passageiro. Eu creio nele, então eu sei para onde eu vou. E aí ele diz aqui, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, é o que eu falei. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservado o quê? A coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas aí a promessa, a todos os que amam a sua vinda. Glória a Jesus. Eu sei o que eu tenho crido, porque ainda que eu esteja no leito de morte, para muitos, a vitória seria, Senhor, me cura. Claro que Ele pode curar, mas não curar também é bênção. Não curar também é vitória. Na perspectiva do crente, partir para a eternidade é o fim de um ciclo. E é como se fosse um acampamento numa tenda temporária sendo desfeita. Eu estou voltando para casa, onde é o meu lugar, nos braços do meu Senhor. Que coisa linda! Essa é a perspectiva do salvo, é a perspectiva daquele que teme ao Senhor. Então, no meio das crises, o que é coisa pior? É a ameaça de morte. É a pior das crises. Quando é que a pessoa fica mal? Quando o médico diz, não tem cura. É um câncer metástico. Não tem jeito. É terminal. Olha, você vai morrer. É o que? O medo da morte. Mas o crente? E daí? Eu sei para onde eu vou, porque Ele nunca me deixou. Nesse processo doloroso, Ele não vai me deixar, e Ele me receberá de braços abertos na eternidade. Glória a Deus. Olha como crer faz toda a diferença. Vou aqui tentar ilustrar os últimos momentos de Paulo. Paulo agora estava na prisão, numa masmorra insalubre, era um lugar escuro, úmido, sujeito a infecções, ratos, pragas, bactérias, um lugar inóspito. Paulo estava lá e ele era o líder do povo mais odiado. Então ele tinha que sofrer. As pessoas tinham prazer no sofrimento de Paulo. O carrasco recebe então uma ordem. Um nome escrito numa fita de couro, num pedacinho de couro, o nome de um prisioneiro que seria o próximo a ser executado. O carrasco, então, pega esse pedaço de couro, entra pelos corredores escuros daquela prisão, acha Paulo numa cela, numa masmorra lá no fundo. Ele chega diante da cela de Paulo e ele fala, prisioneiro Paulo! Ele, sim, sou eu, chegou a sua hora. Paulo, então, segue aquele carrasco, preso, sem a possibilidade de fugir, mas ele em momento algum, reclamando ou esboçando reação para fugir, Paulo segue aquele carrasco. O carrasco então leva Paulo para o lugar da execução, coloca ele naquele equipamento que é a guilhotina, onde ele será decapitado em alguns instantes. Paulo então é colocado naquela máquina, naquele equipamento de tortura que vai ceifar a sua vida em alguns momentos. Paulo então é colocado ali, a sua cabeça no pescoço no momento, numa situação em que o pescoço fique vulnerável para que a lâmina corte, e essa lâmina ela era feita de tal modo que ela cortasse de uma única vez, para amenizar o sofrimento. Teria que ser muito afiada para que ela caísse e cortasse, não machucasse aquele que estava sendo executado. Paulo então ali,
com as mãos presas, com a cabeça pronta para ser decapitado, o carrasco então diz para ele: Paulo, você tem direito às últimas palavras. Se fosse você, o que você diria? Ah, Deus me abandonou. O outro: esse carrasco aí tu vai ver, meu irmão, vou te pegar, mandar um anjo vir aqui te queimar. Palavras que todos nós poderíamos dizer. Paulo diz, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18: a ele seja glória para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Paulo, diante da morte, prestes a ser decapitado, ele seria executado no próximo instante. Ele tinha o direito de fazer o que ele quisesse, de falar o que ele quisesse. Ele diz: a ele toda a glória, toda a honra para todo sempre. Amém. Aleluia. A lâmina caiu. Paulo foi decapitado, mas foi recebido na glória como um herói para a glória de Deus. Assim é a nossa vida. No meio do sofrimento e da dor, eu tenho que ter a certeza, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Diante das crises, diante da adversidade, diante da enfermidade, diante da morte, em todo tempo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é soberano. Eu sei que Ele tem todo o poder. Eu sei que Ele me ama. E eu sei para onde eu vou. A Ele toda a glória, para todo sempre. Amém. Que coisa linda. Que lição de vida. Diante dessa perspectiva, pode vir o que vier. Eu estou pronto para enfrentar toda e qualquer circunstância. Paulo diz isso aos Filipenses, onde ele também estava preso. Na primeira prisão dele, ele escreve a carta aos Filipenses, que é chamada de carta da alegria. Ele preso, ele diz aos Filipenses: morrer para mim é lucro. Paulo está dizendo também aos Filipenses: eu posso passar por qualquer situação, porque eu sei que a minha força vem do Senhor. A Ele toda a glória, para todo sempre. Tendo ou não tendo, em crises ou em momentos de alegria, Ele não te deixará sozinho. Ele é soberano, está no controle. Tudo coopera para o teu bem, ainda que seja o teu fim. Ele tem poder para curar, para fazer o que Ele quiser, porque Ele tem poder em suas mãos. E mais, Ele me ama, não me desampararia. Enquanto os propósitos dele não se cumprirem na minha vida, Ele continuará comigo, cuidando, provendo, livrando, abençoando, fazendo coisas extraordinárias até o fim dos tempos. Glória a Ele para todo sempre. Amém. Eu sei em quem eu tenho crido. Glória a Jesus. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Diga, minha filha. Sim. Sim. Meu filho. E então eu falei, né? O senhor perguntando como andava a minha família e tal. E eu falei que eu tinha um filho que dava muito trabalho, né? Que é o meu caçula. Mas para a honra e glória do Senhor, eu não desisti nas minhas orações, sempre buscando a presença do Senhor, ouvindo também testemunhos aqui na igreja, me fez crer mais, né, acreditar mais, né, nesse Deus tão lindo e maravilhoso. E hoje o meu filho, ele se libertou da droga. Glória a Jesus, né? aleluia. Hoje ele não usa mais o cigarro, que ele fumava muito, e ele começou a usar essa droga nos 15 anos. Hoje ele já está com 28. Completou 28 anos e vai fazer 2 anos que não fuma mais. Glória a Jesus. Tudo para a honra e glória do Senhor. Então, por eu isso sei em quem eu tenho crido. Tenho crido, em nome de Jesus. Glória a Jesus, que coisa linda, né? Glória, você pode aplaudir o Senhor, que Ele merece. A Ele toda a glória, Ele é poderoso. Amém. Alguém mais? Irmã Ceissa ali quer falar. Pastor, o senhor lembra que eu lhe pedi para ver se eu conseguia 3 pessoas para doar sangue para minha irmã? Ela fez a cirurgia, foi boa a cirurgia dela,
melhor do que a primeira vez que ela fez e teve muito problema na primeira cirurgia dela. Nessa segunda cirurgia tudo correu bem e graças a Deus ela foi curada do câncer. Aleluia! Porque ela pensava que ela ia morrer. Mas Deus já tinha falado para a filha dela, minha sobrinha, que aquela enfermidade não era para a morte. Amém. E eu cria que o Senhor também ia fazer um milagre na vida dela. E hoje ela me mandou a resposta para mim no WhatsApp, dizendo que estava curada, que a biópsia dela deu negativa. Aleluia. E eu quero agradecer à igreja, as irmãs Mulheres em Oração, as Dorcas que oraram junto comigo, nesse propósito, porque eu já sabia que o meu Deus é um Deus de milagre e que ia fazer essa obra na vida dela. E eu agradeço às irmãs que oraram junto comigo, na verdade toda a igreja que orou comigo. Que maravilha. E também a minha filha, que Deus abriu uma porta de emprego para ela, na Energisa, e graças a Deus ela já vai ser contratada. E isso tudo é joelho no chão. Quer dizer, a igreja, que ciclo de oração é bênção do céu. Amém. E aquilo que você tem pedido ao Senhor, não duvide, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. E o Senhor é poderoso para fazer. Aleluia. E eu quero dar uma mensagem aqui em Efésios, que foi a oração que eu tenho feito diante do Senhor, no capítulo 3, que fala, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, aleluia, aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós operamos. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, glória a Deus. Eu sei em quem eu tenho crido, glória a Jesus. Vou ficar em pé então, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele ainda vai fazer, e ainda que Ele não faça, eu sei em quem eu tenho crido, aleluia, glória ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos enche de esperança, de alegria, de paz, em saber que em todo tempo Tu nunca nos deixarás, Senhor. Ó, Senhor, Tu estás conosco, cuidando, livrando, abençoando, coordenando. Ó, Senhor, guardando a nossa vida para que os Teus planos, propósitos se cumpram, todos eles, e que nenhum se perca. Ó, Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, muitos aqui que estão atravessando por momentos de crise. A sua fé está abalada. Ó, Senhor, a sua fé está claudicante, pensando em recuar, em retroceder. Ó Deus, mas tenha misericórdia que diante desta palavra sejam encorajados a prosseguir, encorajados a continuar, porque o fato de tu estares em silêncio não quer dizer que tu não estás trabalhando. O fato de tudo estar fora do lugar não quer dizer que tu não estejas no controle. Ó Senhor, e nós devemos saber que tu és soberano, todo-poderoso, e que nos ama e que tem coisas grandes para as nossas vidas, Senhor. Bendito seja o teu nome, que tenhamos uma noite de paz e que possamos, diante da adversidade, gritar bem alto para a nossa própria alma: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que tu és poderoso, ó Senhor, para fazer coisas grandes em nossas vidas. Abençoa a tua igreja, leva-nos em paz para as nossas casas, abençoa aqueles que estão em casa, ó Senhor, cuida dos teus filhos, abençoa em tudo em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção então. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, e que todos digam amém. Deus te abençoe.